Olá a todos, saudações, no nome do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, Maranata, Shalom, a paz de Deus, a paz do Senhor. É conforme você acha bem a gente nos comunicarmos, saudarmos, né? De forma oral, não da forma escrita, como os apóstolos começavam, tá bom? Importante que você se sinta abraçado, saudado por mim, pela minha pessoa. E eu acho que meio recíproco essa nossa união, tá bom? Estamos aqui para mais um vídeo daquela série apologética. Ó, falei rápido, hein? Estamos aqui mais uma vez para aqueles vídeos daquela série apologética. Ó, a série Os Segredos da CCB. E esse é o vídeo 54. O testemunho do padre e do ancião. Ah, você achou estranho, né? Testemunho do padre e do ancião. Talvez você já ouviu falar de uma fábula da CCB chamada Testemunho do Padre e do Ancião, que nada mais é que uma entrevista produzida entre um padre católico, por nome Camilo, e um ancião da CCB. Atribui-se essa gravação ao irmão Albari, que faleceu há 2 anos atrás, ancião de Ponta Grossa. Mas aí eu te pergunto, você já ouviu falar disso? Talvez, se você é novo, não. A não ser que você conheça pelas redes sociais. Mas eu cheguei a escutar esse testemunho, esta entrevista, né? O que acontece é o seguinte. Existem duas frases. Uma frase, ela é humana, secular. Diz que a propaganda é a alma do negócio. E outra frase que tem é uma frase bíblica, que ela diz assim: não mintais uns para os outros, porque já vos despistes do velho homem. Andai em verdade. Muito bem. Uma frase secular e uma frase bíblica. E aí está, você está de frente com uma realidade. Uma situação que você tem que discernir se é realidade ou se é ficção. Se é o conto do vigário, é o verdadeiro conto do vigário, ou se é o conto do vigarista. E aí que está. Bem, vou explicar para vocês. Nos anos 90 para 2000, lá por 99, 2000, eu recebi lá no lugar que eu trabalhava numa escola aqui em Curitiba como bibliotecário, uma fitinha cassete daquela que colocava no rádio, apertava os botãozinhos para voltar para trás, para retornar, sabe? Aquela fitinha cassete. De um testemunho de uma entrevista de um padre que entrevistou um ancião da congregação. E durante muito tempo eu ficava analisando aquilo. Aquilo virou uma febre aqui em Curitiba. Quando me batizei na congregação, e até os anos 2000 e tanto, aquilo corria de mão em mão. Mesmo já tendo a tecnologia do CD, do DVD e do pendrive, aqui ainda corria. Eu até tenho uma guardada por aí. Eu vou achar essa fita aí guardada. Que nada mais é que uma entrevista, suposta entrevista, que um padre fez com um ancião da CCB. Aí eu pergunto, existem versões sobre essa situação? Versões. Uma versão fala que seria um padre que tem programa no rádio. Outros dizem que seria um padre que gravou entrevista para uma pesquisa. A verdade é que nunca sabemos a realidade. Porque a própria Congregação Cristã no Brasil, por sua doutrina, não permite que seus membros do ministério deem entrevistas a rádios e à televisão. Eles fugiam disso durante muitos anos. Algumas vertentes falam que essa gravação é dos anos 70. Outros falam que é do ano 80. Mas eu desconfio que não. Eu desconfio que ela é do meio dos anos 90. E ela foi muito bem planejada, muito bem organizada. Só que ela cometem falhas ali. Ali, durante a entrevista, a suposta entrevista do ancião, que ninguém sabe se foi na rádio ou se foi na casa do ancião, se foi na chácara de alguém, se foi no monastério, se foi numa igreja católica. Ninguém sabe onde foi. Não vê a informação onde foi feita essa entrevista. A família do ancião, esposa e filhas,
supostamente seja um ancião, né? Porque depois, num certo finalzinho do vídeo, do cassete, tem uma diferença de voz, entonação de voz, né? Muda um pouco a voz. Esteve naquela reunião, naquela entrevista, e até cantaram lá hinos depois sem véu, coisa que é meio difícil acontecer, né? Quando elas vão preparadas para isso, elas vão de véu, para mostrar a doutrina do véu. Já vão para mostrar. Então nisso é interessante, tá? Esse erro. Mas tem muitos erros. Há o erro, por exemplo, que quando o padre pergunta sobre a tradução da Bíblia, esse ancião, supostamente ancião, diz que é do padre João Ferreira de Almeida, sendo que o João Ferreira de Almeida não era padre. Não era padre. Outra coisa interessante é que a Igreja Católica não considera a Congregação Cristã no Brasil uma igreja evangélica. A Igreja Católica sempre considerou e considera as demais igrejas de confissão de fé protestante como seitas. Como seitas. As da Reforma são de confissão protestante e as pentecostais e neopentecostais são declaradamente considerados pelo catolicismo como seitas. Então o padre, chamando a CCB de igreja, fazendo uma política da boa vizinhança, é muito estranho. Sem contar que, durante a entrevista, o padre, que supostamente é o padre, que eu não pude descobrir quem que é até agora, porque eu já fui atrás disso há mais de 10 anos e não acho nada sobre esse assunto, ele demonstra falar numa linguagem típica de uma pessoa do Paraná aqui, ou do estado sul, do sul do estado de São Paulo. A linguagem. Nós não temos sotaque, mas temos um jeito peculiar de falar, que é uma mistura da etnia polonesa com a cultura gauchesca e com a paulista. Então sai esse sotaque paranaense, que acontece no norte do Paraná, centro-oeste do Paraná. Esse suposto padre tem esse sotaque. Mas eu pesquisando durante mais de 10 anos, eu nunca achei descobrir onde mora esse padre. Nunca pude comprovar quem é esse padre. Aliás, eu já entrei em contato com a diocese aqui de Curitiba, da Igreja Católica, para ter acesso a essa informação. Eles falam que desconhecem essa gravação, desconhecem esse fita cassete e desconhecem que seja realidade. Então acontece, eu cheguei na conclusão, depois de toda aquela conversa fiada, está disposta aí no YouTube, talvez, você vai achar alguma coisa, essa gravação da entrevista do ancião com o padre, em que o ancião demonstra saber tudo, dá uma aula de Bíblia. E o padre dá uma de bobo, como se um padre não estudasse filosofia e teologia durante anos para ser um padre. Por mais que eles estudam muito mais a filosofia do que a teologia. Então é vergonhoso saber que uma denominação que se orgulha por crescimento sem propaganda em rádio e TV, na verdade ela sempre fez uma propaganda. Sempre fez propaganda. Boca a boca, fita a fita, casa a casa. Eu, depois de uma época, acho que foi em 2003, eu tinha uma sociedade com um irmão aqui da congregação, de uma loja de livros, né? Trabalhei com esse irmão. E nessa loja vinha um rapaz que tinha essa fita aí. E ele fazia cópias e cobrava R$1 a cópia. Fazia cópias de fita virgem daquele testemunho do padre e cobrava R$1. E ele era filho de um ancião que estava sentado por causa de uns problemas de, vamos dizer, de cunhos sexuais, né? E esse rapaz, defensor de CCB, ganhava dinheiro com isso, porque na época R$1 era um bom dinheiro, dava aí, hoje, vamos dizer aí, uns R$5 ou 6, né? Era um bom dinheiro na época. E essa fita realmente é um dos segredos do CCB. As pessoas acham que é verdade esse testemunho. Esse testemunho não é verdade. Tem um determinado momento da fita que ele fala sobre, que o ancião fala, o suposto ancião, talvez seja ele ou não, pela voz, é difícil de identificar. Ele fala que eles fugiram do roteiro. Ele fala, eu me perdi um pouco do roteiro. Mas espera aí, a CCB não fala que tem que pegar a Bíblia e não vos preocupeis do que falar diante dos homens, que Deus lhe dará na sua boca? Então, se você já ouviu, ou já escutou, ou já esteve com você essa gravação da fita, da entrevista do ancião com o padre, saiba que esse é um dos segredos da CCB. É uma forma de você fazer propaganda, não no rádio, não na TV, mas no aparelho de rádio em casa, naqueles gravadores e naqueles fitas cassete que reproduzia em casa.
Então, uma propaganda que induzia as pessoas a acreditarem que a congregação é uma obra cristã. Tanto que na gravação, o suposto ancião fala que a igreja católica era original, que era de Deus. A gente sabe que não. E fala que a igreja se perdeu no ano 300, sendo que a igreja católica surgiu no ano 300. E ela não é igreja. A igreja eram os primitivos. O catolicismo é uma seita. E em um certo momento, eles dão a entender que a congregação é a mesma igreja católica de antigamente. E outro momento também, esse suposto ancião fala nessa fita, que a salvação também está em outras igrejas, estaria em outras igrejas disposto, mas desde que a pessoa se comportasse e seguisse a doutrina apostólica da CCB. Então uma série de incongruências, de contradições, de erros, que deixa bem claro. Sustente quem quiser sustentar. Canal apologético da CCB que quiser contar para mim, se algum familiar do ancião quiser entrar em contato comigo, e se alguém quiser entrar em contato comigo dizendo que conhece esse padre aí, então, por favor, entre em contato com o canal, porque realmente é um segredo da CCB. Durante mais de anos, eles mostram e divulgam essa fita. Se essa fita fosse verdade, essa gravação fosse verdade, a igreja automaticamente faria uma gravação original, encadernaria, faria uma embalagem e venderia a preços módicos nos fundos bíblicos, né? Então, se você está aqui chegando nesse canal a primeira vez, esse é um vídeo um pouco mais longo da série Os Segredos da CCB, que fala assim, o testemunho do padre e do ancião, que é uma montagem, uma fake news, uma fake news, né, entendeu? Uma mentira, uma conversa fiada, uma conversinha para boi dormir, que inventaram lá no meio dos anos 90, e pode ser que seja mais antiga até, pode ser que seja dos anos 80, mas o linguajar nos deixa claro que seria começo dos anos 90 ou meio dos 90. Se você sabe alguma coisa sobre esse assunto, entra no YouTube, em outros aplicativos, procura informações, tá bom? Eu estou esperando saber aqui se a CNBB em Curitiba, onde eu já fui, ou se a Diocese de Curitiba tem alguma informação. Ninguém tem essa informação dessa entrevista desse suposto padre Camilo com este suposto ancião da congregação cristã no Brasil. Então, se você veio aqui nesse canal hoje, saiba que fake news e propaganda enganosa, a congregação fazia muito tempo, tá bom? Este é um segredo da CCB que ela guarda e que muitas pessoas acreditam. O falso testemunho entre o padre e o ancião. Não direis falsos testemunhos e nem mentais uns aos outros. Andai na luz. Mas como diz o mundo, a propaganda é a alma do negócio. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim permitir, nos segredos da CCB.